E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo agora trazendo as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que já por detalhes de fechar com o Wendel e também a busca do São Paulo por um meia, por um camisa 10. O meia clássico que faltou pro tricolor nessa temporada. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E já comenta aí nomes para meiuca do São Paulo. Quem para você deve ser o meia do tricolor na temporada de 2025, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto, traga minha opinião nos meus comentários. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa o like, dá essa força pra mim aí, beleza? Sem mais enrolação, você bora pro vídeo e no final do vídeo eu volto. Opa! Direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O São Paulo já tá pronto para enfrentar o Grêmio no domingo? Prontíssimo, minha querida Michele Janela, prontíssimo. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição desta sexta-feira do Gazeta Esportiva. E não tem lá, assim, boas notícias não aí pra torcida São Paulina. O Caleri não treinou ontem, não treinou hoje, treinou separadamente, não treinou com um grupo de jogadores, por isso deve ficar fora dessa partida importante diante do Grêmio no próximo domingo às 4 horas da tarde. O Wellington, esse vem trabalhando normalmente aí com o grupo, então pode ser que pinte ali na lateral esquerda do São Paulo, pelo menos no banco de reservas, ele que não atua desde o finalzinho de outubro, lá naquela vitória para cima do Vasco no Brinco de Ouro da Princesa por 3-0, Caleri fora desde o dia 9 de novembro, na vitória do São Paulo para cima do Atlético Paranaense no Morumbi. Então o técnico Luiz Ubeldia deve ter aí que mexer mais uma vez nesse time. Osmar Menezes vai mostrar para vocês como é que tá o clima nesse momento aqui nos arredores do CCT da Barra Funda. Ainda tá claro, viu, Michele? Verão é só mês que vem, mas ainda tá claro por aqui, 18 horas e mais 15 minutinhos. São Paulo que trabalhou hoje no período da manhã aqui no CCT da Barra Funda, viaja amanhã lá para Porto Alegre para esse jogo importante. Deve ter o Rafael no gol, o Igor Vinícius na lateral direita, miolo de zaga ainda modificado, né? Pode ter a volta do Arboleda, o Juan pode ir pro banco, o Alan Franco deve ser titular de novo. A dúvida é na lateral esquerda, se joga o Sabino, que volta aí de suspensão, né? Volta a jogar pelo São Paulo, pode ter o Wellington, como eu disse. No meio deve ter Alisson, Luiz Gustavo, Luciano. Lá na frente o Luciano vai jogar muito provavelmente junto com o Lucas, com o Ferreirinha. E aí fica a dúvida. Quem que vai jogar? Vai ser o André Silva? Muito provavelmente sim. Caleri, como eu disse, nos últimos dias aí vem treinando separadamente aqui no CCT da Barra Funda. A gente bateu um papo com o Lucas Moura, depois aí do jogo do São Paulo no final de semana contra o Atlético Mineiro, sobre o São Paulo muitas vezes forçar o jogo pelos lados, não conseguir construir pelo meio as jogadas. E aí o Lucas Moura deu uma explicação pra gente, depois eu quero a opinião de vocês. Roda aí Lucas Moura aqui no Gazeta Esportiva. Eu acho que é a característica do nosso time, né? Que é um time muito agudo pelas pontas, né? Quando eu jogo ali pela ponta, o Ferreira do outro lado, o Érico, o Rato, então é um time que tem essa característica, né? A gente não tem esse meia que pensa o jogo, que acha esse espaço assim, né? O camisa 10 clássico mesmo, né? O Luciano é um grande jogador, mas até para evitar essas polêmicas de vocês, é um grande jogador, mas ele tem uma característica mais de finalizador, né? Mais jogar perto do atacante ali, tanto é que os números deles estão aí, né? Fazedor de gols, então ele não tem essa característica. Tem jogadores que são agudos, que jogam pelas beiradas, então óbvio que a gente vai explorar mais isso. Tá aí o Lucas Moura aqui no Gazeta Esportiva, eu quero saber a opinião de vocês. O presidente Júlio Casares já disse que pro ano que vem pretende ali olhar com carinho pra meiuca do São Paulo, pretende contratar um meia. Vocês acham que precisa, não precisa? O Rames Rodrigues não deu certo aqui no São Paulo, as laterais serão olhadas, como eu já disse aqui no Gazeta. São Paulo quer contratar principalmente um lateral esquerdo. Então eu devolvo pra vocês aí só uma última. Michel Araújo com edema na panturrilha, tá fora desse jogo contra o Grêmio. E aí, Michele, precisa contratar um meia, não precisa? Vai daí, minha amiga, beijo grande pra todo mundo. Beijo, Zé. A questão é que está cada vez mais rara essa posição, né? Esse personagem, o meia do futebol brasileiro. São pouquíssimos e pouquíssimos os que têm qualidade e relevância. Não, isso é verdade. O São Paulo fez uma tentativa com o Rames Rodrigues, mal sucedida. O Rames não era o meio-campista que a diretoria acreditava que ele pudesse ser aqui no futebol brasileiro, porque o Rames Rodrigues não estava disposto a correr o que os outros jogadores correm, e o São Paulo ele quer um perfil de atleta que se dedique, que seja aguerrido, que não é as características do Rames Rodrigues.
Se o São Paulo vai conseguir achar um meio-campista com essas características, com esse perfil na próxima janela de transferências, não sei. Até porque a partir do ano que vem o cinto vai apertar, porque o São Paulo vai ter que se submeter a uma série de imposições administrativas do fundo que vai ceder um bom dinheiro para que o São Paulo possa pagar suas dívidas. Então a tendência é que o São Paulo pise ainda mais no freio em termos de contratações. Por isso o clube precisa ser criativo e por isso nem sempre o clube vai ter sucesso na sua procura por determinado atleta. A lateral esquerda é a prioridade número 1, é essa posição que a diretoria já vem mapeando o mercado e vai trazer um jogador. O Wendel do Porto é o favorito, vem tendo conversas. O Jamal Lewis tem empréstimo até junho e até agora não conseguiu convencer. O Wellington vai embora, então a lateral esquerda é muito mais prioritária do que o meio campo. Mas a chegada de um meio-campista também seria extremamente importante, até porque ano que vem o São Paulo tem Libertadores e precisa ter um elenco mais versátil e mais criativo. O São Paulo, com esse elenco, do jeito que tá, pro ano que vem, qual a sua perspectiva, a sua avaliação? E precisa mesmo ter um meia? Precisa, né? Acho que todo time precisa de reforços. O São Paulo, até em termos de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer uma campanha melhor esse ano do que, por exemplo, no ano passado. Só que não é o suficiente, né? A tabela mostra isso. Se fosse suficiente, o São Paulo estaria brigando pelo título. E não está, né? No máximo, ele ainda pode conseguir uma vaga direta para a Libertadores, o que está difícil, né? Teria que ultrapassar aí o Internacional, enfim, vai ser bem complicado. Acho que a realidade do São Paulo é essa mesmo, né? O São Paulo está dentro do que o seu nível de apresentação pode fazer, que é a pré-Libertadores. Mas se quiser chegar longe em 2025, se quiser ser protagonista nas competições, ele é no Campeonato Paulista, enfim, mas ou numa Copa que consiga, vai no mata-mata e avançando, mas no Brasileiro a gente consegue medir melhor a qualidade de cada elenco, né? E o São Paulo é isso hoje. Se quiser ser mais ano que vem, evidente que precisa reforçar, mesmo com as dificuldades imensas que atravessa no aspecto financeiro. E aí cabe a criatividade da diretoria, do marketing, de tentar fazer para você, o São Paulo precisa reforçar e para o Basérgio também. Em que posição? Meia? A meia, lateral esquerda é o principal. Lateral esquerdo. Daqui a pouco alguém passar em frente. Lateral direito também, porque o Rafinha, ele tá disposto a renovar, mas só até o meio do ano, o Rafinha pouco depois do Paulista. Depois eu quero saber Palmeiras e Corinthians e o Santos eu sei que precisa. A FIFA anunciou ontem à noite. A gente vai entrar, que saiu uma nova pesquisa sobre torcidas, do Datafolha. O Flamengo é o primeirão, o Corinthians é o segundo, e essas situações estão consolidadas desde sempre. E aí sempre o São Paulo aparecia como terceiro e o Palmeiras colado em quarto. Mudou. Agora, o Palmeiras é o terceiro colocado e o São Paulo o quarto colocado. Arnaldo Ribeiro, claro que é resultado do que o Palmeiras ganhou nos últimos anos e que o São Paulo não ganhou nos últimos anos. Não, primeiro que não é um resultado definitivo, né? É a pesquisa Datafolha, não, claro que não. Um ponto percentual, mas sempre, né, numa amostragem assim, pequena. É sempre assim, certo? Sempre tá meio na margem de erro, para um, para outro. Mas já existiram outras pesquisas em outros tempos que o Palmeiras aparecia à frente e tal, mas a minha impressão sobre isso é, claro, que a possível ultrapassagem do Palmeiras seja resultado dessa década de sucesso do Palmeiras e da década de fracasso do São Paulo, fora o título da Copa do Brasil. Mas a pesquisa ela é como se os outros abaixo do Corinthians fossem coisas sempre na margem de erro, né? É uma pesquisa pouco fértil, né? A margem de erro ela iguala a todo mundo, do 4% ao 7%. Então é uma pesquisa que eu acho que ela ainda é rasa, mas ela indica uma tendência, sem dúvida alguma, né? E acho que faz sentido. E são clubes similares, e o São Paulo ultrapassa o Palmeiras depois da era Tele, justamente, depois da década de 90, quando o Palmeiras saiu da fila, mas ainda não tinha esse resultado. E agora o Palmeiras, depois de muito tempo, pode ultrapassar o São Paulo, está ultrapassando o São Paulo. A questão aí não para mim, principal o ranking, o Palmeiras ter passado à frente. É a distância atual dos dois clubes. E é aquilo, como o Palmeiras ultrapassou o São Paulo, não só na torcida, mas como instituição, né?
e largando de uma situação muito precária, né? E o Palmeiras conseguiu isso nesses últimos tempos. E aí, até por seus dirigentes conseguirem, inclusive, negociar melhor acordos, né? E arrecadar mais, né, do que o São Paulo, que tem muitas dificuldades nesses últimos tempos, dormiu no tempo. Agora, com essa administração, voltou a arrecadar alguma coisa. E acho que isso que é o mais preocupante do que exatamente o ranking. É o São Paulo atrás do Palmeiras institucionalmente, né? E acho que, curiosamente, a tentativa agora do São Paulo de recuperação econômica, ela faz lembrar um pouco o que o Palmeiras fez lá atrás para fazer a roda girar de uma forma diferente, né? É o que o São Paulo está fazendo, tipo, palmeirando, né? E aí, aí a questão, eu acho que o torcedor do São Paulo não precisa ficar melindrado com o resultado da pesquisa. O torcedor do São Paulo é a única coisa boa do São Paulo nos últimos tempos. O torcedor do São Paulo, ele tem enchido o estádio como nunca aconteceu. O torcedor do São Paulo, mais do que isso, tem apoiado o clube, o time. Eu vi o artigo do Danilo Lavieri, lá você falou. Essa situação não acontece no estádio do São Paulo há milênios, né? A torcida do São Paulo foi aquela que levou o time ao aeroporto. A torcida do São Paulo fez aquilo contra o Corinthians. A torcida do São Paulo, lá no ano de luta contra o rebaixamento, fez aquilo. Então, eu acho que a torcida do São Paulo, ela não precisa ficar melindrada com o ranking, se ela está em quarto lugar e não em terceiro mais. O que tem que ficar preocupado com a pesquisa, com a diferença institucional, é a direção do São Paulo, né? Não é o São Paulino, é a direção do São Paulo. São os comandantes. Assim como você falou que o André Sanches, o Roberto de Andrade, o Duílio Monteiro Alves, o Melo, deveriam ficar com vergonha do que está fazendo a Gaviões da Fiel, o Casares, o Leco e a turma toda deveriam ficar com vergonha da pesquisa ou das diferenças que o Palmeiras tem hoje para negociar patrocínio, cotas em relação ao São Paulo e estrutura também. A torcedor do São Paulo não tem motivo nenhum para ficar chateado ou melindrado com isso. O torcedor do São Paulo, você pode perguntar para o líder da torcida do Palmeiras ou para o líder da torcida do Corinthians, é o mais fiel dos últimos anos. Isso basta. O comportamento do torcedor do São Paulo é exemplar na última década. O do clube e do time, não. Tem uma ironia ainda nessa história toda, que quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, e aí ele estava na frente nas pesquisas, todas as pesquisas, ele aparecia na frente do Palmeiras naquela época, né? Campeão mundial, tricampeão brasileiro e tal. E o Casares, que era diretor de marketing do São Paulo, naquela ocasião falou: nós vamos ser a maior torcida do país. Nós vamos crescendo. Como o Andrés, quando o Corinthians falou que vai ultrapassar o Flamengo, que é maior, não é isso? Foi a mesma situação. Quando tá por cima, parece que vamos ganhar o mundo. Eu já conheço essa história. Massa, então tem isso. A torcida do São Paulo, na pesquisa, está menor do que a do Palmeiras, mas na fidelidade está muito legal, né? Talvez seja o momento de fidelidade da torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo mais legal. E aí eu vejo da história do Palmeiras, que é uma torcida absolutamente apegada ao seu time, tá, e abraçada ao seu time, isso é indiscutível. Só pego o exemplo ali do texto do Lavieri, falando que ele foi no jogo e ficou incomodado, tarará, que também é meio que um efeito colateral de quando você ganha pra caramba. É a dor do crescimento. É isso. Mas diga lá. Bom, vamos lá. Esse número, 7%, metade, hoje o Corinthians tem 14%, o Palmeiras tem 7%. Isso serve para quê? Se você não souber usar, não serve para nada. Entendeu? É óbvio que a torcida do Palmeiras ia crescer, porque você pega... E tem uma outra pesquisa feita pela CNN, que aí eu já desconfio, porque o Galo cresceu tanto lá, eu fico estranho, mas que é uma pesquisa que mediu as crianças de 8, 9, 10 anos. Claro que elas podem mudar de ideia amanhã, entendeu? Que também aponta o crescimento da torcida do Palmeiras, porque isso aconteceu com todos os clubes. Porque só com o Palmeiras não aconteceria em 9 anos, completando 10. Se você pegar de 14 a 24, né, vai completar 10 agora. Agora, se você não souber usar isso, não serve para nada. Por exemplo, fidelizar esse torcedor.
Segundo, ter um departamento de marketing profissional para você saber aumentar a sua receita. Terceiro, se você não cuidar dessas pessoas, logo, logo elas te abandonam. Entendeu? Foi o que aconteceu com as crianças no período Leco e do São Paulo. Entendeu? As crianças, pô, eu não quero ter, o time só perde, só toma tunda. E o Corinthians vai viver esse mesmo. Se o Corinthians entrar de novo numa fila de 10 anos, a torcida do Corinthians não vai crescer na mesma proporção. Porque é simples assim. Não é? Então você tem que saber usar isso. O Palmeiras tem esse grande desafio. O Palmeiras tem que saber usar isso. A taxa de ocupação do Allianz é altíssima. O que está acontecendo no Allianz é que você tem uma geração que tinha 10 anos em 14 e hoje tem 20, né? Os caras estão de barriga cheia e para eles estão acostumados com outro Palmeiras. E tem outra geração, do Danilo, que é intermediária minha, que também viu um monte de rebaixamentos e tal. E para mim, cara, esses 9 anos são espetaculares. É óbvio que eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro ainda, claro que eu quero, mas se não der, vamos continuar o trabalho. O Palmeiras tem que continuar o trabalho, como vocês mesmos disseram, né? As bases estruturais do Palmeiras estão aí, estão prontas, certo? Então, cara, esta pesquisa é importante, é interessante, porém, se o Palmeiras não souber usar, não serve para nada. E o São Paulo também tem que saber usar. Saber entender, com humildade, por que foi ultrapassado pelo Palmeiras. Em todos os aspectos, como lembrou o Arnaldo. É o que eu sempre digo. São Paulo e Palmeiras têm que estar no mesmo tom. E nesse momento, o piano do São Paulo está desafinado. Muita gente falando assim que a torcida do Corinthians cresceu na fila e tudo mais. Já quero que você deixe aí a sua opinião. Quem para você deve ser o meia? Quem que o São Paulo deve buscar? Eu vi nos últimos vídeos vários nomes aí, galera falando do meia do Cerro Porteño. E tem um meia lá também da MLS, lá também, agora que me esqueci o nome. Arranjou uma treta lá com o presidente do time lá da MLS. E a galera tava falando que ele poderia vir do São Paulo. São alguns nomes, muita gente ainda lembra do nome do Oscar. O Muricy há um tempo falou do Ganso. A grande questão é, a gente viu aí o Lucas falando que o São Paulo é um time que gosta de jogar pelas pontas. E sim, essa é uma característica do trabalho do Zubeldia. Mas muito também isso deve-se à não presença de um meia clássico do São Paulo. São Paulo, a gente tem que lembrar que o São Paulo do Dorival era um time que só construía por dentro, porque não tinha pontas. Então o Luciano, o Nestor e o Rato, junto com o Caleri, eles triangulavam sempre por dentro para criar jogo por dentro. As jogadas do São Paulo, os gols do São Paulo sempre saíam por dentro ou bola parada. O São Paulo não tinha jogada. As jogadas de lateral sempre saíam pela esquerda com o Caio Paulista. O Caio Paulista dava essa profundidade, mas a maioria não a maioria, sempre as jogadas do São Paulo eram por dentro. A bola só ia para fora quando a bola chegava no Caio Paulista. O Rafinha nem subia, né? O Rafinha era um terceiro zagueiro. Com a chegada do Zubeldia, isso tende a mudar um pouco, porque o Zubeldia é um cara que ele gosta de criar por um lado e atacar pelo outro. Geralmente ele começa a criação por um lado e essa bola tem que girar rápido para pegar o ponto oposto numa condição de 1 para 1. Ele fazia isso muito com a LDU, ele fazia isso muito com a LDU. A jogada começava de um lado e terminava do outro, ou a jogada iniciava por dentro e era o mais rápido possível, tinha que ser acionado o ponta do lado esquerdo. A LDU fez muito isso, São Paulo sofreu muito com isso naquele jogo de São Paulo e LDU lá no Equador, né? O São Paulo sempre tomava bola nas costas, principalmente do lado direito da defesa do São Paulo. Se não me engano, naquele jogo era até o Rafinha que tava, né? Então tava tomando bola nas costas o tempo todo. Por quê? Porque a jogada ou iniciava de um lado e acabava do lado do Rafinha, ou essa jogada se iniciava por dentro e também acabava saindo nas costas do Rafinha, nas costas da zaga. A grande diferença é que o time da LDU tinha um 10 de ofício, tinha um meia que criava essas jogadas. O São Paulo não tem. O São Paulo tem o Luciano, que como vocês sabem, e eu já disse 1 milhão de vezes, não é um meia, é um segundo atacante. O próprio Lucas disse isso. Então o que o São Paulo faz hoje? Ele tenta suprir essa necessidade do meia com os dois volantes. Os dois volantes do São Paulo, principalmente quando acontecia mais com
o Alisson e com o Marcos Antônio, porque o Bobadilla não tem tanto esse feeling de criação. O Alisson e o Marcos Antônio têm essa dinâmica para ajudar na criação, para se tornar um meia. O que acontece? O São Paulo sai a jogada com os volantes, geralmente a bola chega do lado direito para o Lucas fazer uma arrancada, tentar dar um drible e tal, e a jogada vai se desenvolvendo para chegar do outro lado, do lado oposto, do lado do Ferreirinha. Ou ao contrário, muitas vezes o Ferreirinha começa a jogada com um drible, com uma arrancada, uma roubada de bola, essa bola se inicia no Ferreirinha, ele faz a jogada, e aí a jogada vai trocando de lado até chegar o Lucas. O próprio gol do Atlético Paranaense a gente viu, a jogada se iniciou do lado, chegou do outro, o Lucas pegou e lançou essa bola pro Luciano fazer o gol, e depois teve a bola do Lucas pro gol contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano também. A jogada se iniciou do lado até que chegou no Lucas, o Lucas deu o passe pro André Silva fazer o gol. Então, claramente o São Paulo tem essa visão de jogo, esse modelo de jogo implementado de atacar por fora, porém, isso seria mais facilitado se tivesse um meia ali capaz de distribuir jogo, principalmente em jogos que o time adversário está fechado. Em jogos que o time adversário não só está fechado, mas tem um sistema defensivo forte. Jogos contra o Botafogo, a gente sentiu muita falta de um meia. O jogo contra o Atlético Mineiro também, jogo muito recuado, a gente sentiu a falta de um meia. Por quê? Esse meia, ele tem que ser capaz de enxergar espaços que jogadores comuns não enxergam. E é uma grande mentira, uma grande falácia que meias estão em extinção. Cara, no futebol brasileiro, se a gente pegar Botafogo, tem o Almada. Segundo colocado, o Palmeiras tem o Rafael Veiga. O terceiro colocado eu não sei quem é, mas eu vou colocar aí que é o Flamengo. Você tem o Arrascaeta e você tem o De La Cruz. Você vai descendo. O Fortaleza também tem um meia, mas agora que eu não me lembro o nome. O Bahia tem o Everton Ribeiro. O Internacional tem o Alan Patrick. O Corinthians tem o Garro. O Cruzeiro tem o Matheus Henrique. O Fluminense tem o Ganso. Cara, é uma grande falácia que não precisa. Hoje eu já vi inscritos aqui falando que é melhor você ter um bom 8 do que um 10. Cara, um bom 8 não vai fazer o papel de um 10. Um bom 8 vai fazer o papel de um bom 8. Vai ter uma boa saída de bola, vai saber marcar bem, vai estar em todos os lugares do meio de campo. Mas um bom 10 vai ter um bloco de defesa, 2 blocos de defesa lá bem enxutos. Ele vai pegar a bola, vai levantar a cabeça e vai dar uma bola por cima, deixando o atacante na cara do gol. Ou vai fazer uma tabela rápida. Pô, vai conseguir pegar essa bola, levantar a cabeça e fazer uma inversão lá no Ferreirinha, deixando o Ferreirinha na cara do gol. Isso um bom 8 não faz. Um 10 resolve jogo. Flamengo e Fluminense, acho que no turno passado ou no início desse turno, o Fluminense tomando uma pressão desgramada, um jogo encardido, o Ganso com 2 passes destruiu o jogo. O Corinthians nessa draga danada, o que aquele ruim daquele Yuri Alberto perde de gol, porque aquele Garro deixa o Yuri Alberto na cara do gol, assim, muitas vezes. E dá dó que o Caleri não recebe bola. Eu fico imaginando, eu sinceramente esses dias eu tava torcendo pro Corinthians ser rebaixado, mas demais. E não só pela zoação. O Corinthians sendo rebaixado, o São Paulo poderia contratar o Garro a preço de banana. Aí imagina, pô, o Caleri, Ferreirinha e Lucas e o Garro ali pra dar bola pra esses caras. Ia ser uma sacanagem. Ia ser algo de outro mundo. Então o São Paulo precisa de um meia, um cara que consiga resolver em jogos difíceis. Quando o São Paulo precisa de algo fora da caixinha, todos os holofotes se voltam pro Lucas. E o Lucas sozinho não dá conta de fazer nada. Assim, o Lucas não vai dar conta de carregar esse time do São Paulo sozinho. O Lucas é muito acima da média e a gente vê isso. Ele é o cara da arrancada, ele é o cara do drible, ele é o cara do algo mais. Mas muitas vezes ele faz o algo mais e a bola chega no pé do Luciano e morre. Ou a bola chega no pé do Caleri e morre. Sabe? Ele não dá conta de carregar esse time sozinho. Tem que ter alguém, mais um cara pra ajudar o Lucas. É só isso que o São Paulo precisa. Mais um cara pra ajudar o Lucas. Um cara pra... Lucas, não precisa vir. Vai que eu vou te dar essa bola.
Ferreirinha, vai que eu vou te dar essa bola. Caleri, vai que eu vou te dar essa bola. Cara, o que o Caleri recebe de bola pro jogo é uma sacanagem. O Caleri não recebe assistência, o Caleri recebe tijolada, pedrada, marretada. Mas bola pra finalizar, o Caleri não recebe. Ah, o Caleri não marca gol tantos. Qual foi a bola que o Caleri recebeu pra finalizar, gente? Sabe o passe que o Lucas deu pro André Silva? E aí eu sei que são questões de características. O Caleri e o André Silva têm características diferentes. O Caleri provavelmente não teria velocidade o suficiente para fazer o movimento que o André Silva fez para receber aquela bola do Lucas. Se você olhar o replay do gol do André Silva contra o Atlético Mineiro, o André Silva dá 2 passos para dentro, o marcador dá 2 passos para dentro, o André Silva corre por fora, o Lucas acha o passe. O Caleri não seria esse cara. O Caleri seria o cara de começar a correr por fora, o Lucas lançar essa bola por cima para o Caleri chegar finalizando de cabeça. São características diferentes, ok? Mas o Caleri não vem recebendo bola. Por quê? Porque o Luciano não é meio, o Luciano criando uma piada, o Luciano criando é ridículo, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Porém, o Luciano finalizando é acima da média, o Luciano finalizando é o artilheiro do clube na temporada, o Luciano, quando o time consegue criar para ele finalizar, ele é acima da média. E esse é o grande ponto do São Paulo. O custo-benefício de ter o Luciano. O que o São Paulo... Tem jogos que ter o Luciano dentro de campo é muito benéfico para o São Paulo. Tem jogos que ter o Luciano dentro de campo é o São Paulo jogar com um a menos, por conta de característica do Luciano, por conta de falta de criatividade, por conta de excesso de responsabilidade em cima das costas do Lucas. São muitas coisas, são muitos pontos. O que a gente tem que entender, a gente precisa entender aqui, um meia faz falta, um meia fez falta para essa temporada, assim como o Alisson e o Pablo Maia fizeram falta. Um lateral esquerdo decente fez falta, um lateral direito decente fez falta. Mas o São Paulo chegou muito longe com esses laterais que a gente tem. Igor Vinícius e Rafinha e o Wellington. A gente provavelmente não vai ter o Wellington, provavelmente não, a gente não vai ter o Wellington na temporada que vem. Se o São Paulo tiver um meia, o São Paulo pode ser algo a mais. Eu disse isso no vídeo de ontem. Só ser um time competitivo às vezes não é o suficiente. Você precisa de algo a mais. Esse algo a mais é um meia decente para ajudar o Lucas a trazer vitórias para o time do São Paulo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.